Seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja! Que alegria estar aqui com vocês hoje, que honra e que desafio, né? O pastor tá aí, vai me ouvir pregar, misericórdia, Ayane. Enfim, estou aqui nesse desafio hoje em particular, porque é o último dia dessa campanha, dessa série de mensagens, na realidade, que fala sobre o planejamento do ano. E para mim é um privilégio poder estar aqui hoje, especialmente porque a gente teve a nossa primeira colônia de férias, né? Nós somos uma igreja novinha, temos apenas 2 aninhos, tem tanta coisa linda que a gente ainda vai viver, mas nós já estamos vivendo muitas coisas maravilhosas, né? E essa primeira colônia de férias, onde a gente pôde reunir o Sub-13 e parte da base, né? Foi maravilhoso, né? Algumas pessoas ficaram com medo deles darem choque, né? Mas a sintonia foi maravilhosa e nós louvamos a Deus. A Ayane, Priscila, Keila, Elisângela, o Arlen, vocês são bênção para essa igreja. Eu queria que a igreja aplaudisse esses servos que se doaram. Eu e o pastor não conseguiríamos se eles não estivessem lá. Nós fizemos um preço assim muito simbólico para estimular. Vocês sabem que hoje R$70 você não vai nem ali no McDonald's, né? Quanto mais 3 dias num sítio. Então foi algo simbólico mesmo. E essa equipe deu a alma, o coração, com toda a energia deles nesses dias para que tudo saísse assim de maneira brilhante. Foi lindo ver essa galerinha lá reunida. E o Senhor, Ele falou muito no meu coração enquanto eu via aquelas crianças lá. E conectando com o nosso tema, conectando com tudo aquilo que nós queremos para o início do ano, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que o Espírito Santo falou comigo durante esses dias. Porque o ano começou e eu tenho certeza que você fez um monte de afirmações positivas para a sua vida. Eu tenho certeza que você começou a pensar: esse ano vai ser diferente. Esse ano a minha vida vai mudar. Esse ano vamos avançar, conquistar coisas novas. Vamos viajar mais, comprar uma casa, um carro. Esse ano vamos enviar nosso filho para a faculdade. Esse ano vamos casar nossa filha. Eu não sei o que você pensou, mas pode ser que você tenha pensado numa dessas coisas. Porque é natural a gente querer conquistar, a gente querer realizar. Isso é saudável. Nós criamos expectativas em toda virada de ciclo. Todas as vezes que a gente se prepara para viver algo novo, o nosso coração acelera e a gente fica muito feliz. Tenho certeza que essa galerinha deve ter ficado assim, alvoroçada antes da colônia, imaginando como seriam os 3 dias lá. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho certeza que eles se surpreenderam, não é verdade? Muitas coisas que eles pensaram não aconteceu. Talvez alguns pensassem assim: eu acho que vai ser chato, ninguém vai conversar comigo, eu não vou me dar bem com ninguém, vou querer vir embora. Outros falaram assim: vai ser maneiraço, eu vou chegar lá, entendeu? Eu vou ser o tal, todo mundo vai me seguir. Criaram expectativas. Algumas foram frustradas, mas tenho certeza que o que o Senhor deu a eles foi infinitamente mais do que eles pensavam ou imaginavam, não é verdade? Assim também é com você. O seu ano está começando, você está cheio de expectativas, criando muitas perspectivas, mas eu quero te dizer que muitas delas não vão acontecer, e glória a Deus por isso. Porque algumas coisas que você pensa ou pede nem vão te fazer tão bem assim. Eu quero que você pense comigo que a vida, ela não é como a meteorologia, que você vai lá no clima-tempo e fala assim: 15 dias para frente vai fazer sol e não vai chover. Essa ciência hoje, ela pode ser estudada e existe uma previsibilidade. Mesmo assim, né, pastor? Ainda alguns erram. A vida não é assim, não dá para você prever. Amanhã eu vou acordar de manhã e vai ser o melhor dia da minha vida.
Por mais que você crie expectativa, amanhã eu vou casar, é o melhor dia da minha vida. O dia do meu casamento eu criei tanta expectativa, aconteceu tanta coisa, que a melhor coisa foi o Guido dizer sim. Eu falei, só falta ele dizer não aqui na frente do pastor, porque só luta até eu dizer sim lá e ele dizer sim. Foi uma batalha o nosso dia do nosso casamento. Parecia que ia virar um filme de terror. Eu não previ aquilo, mas aquilo definiu a minha vida. O fato daquele dia ter sido difícil definiu o que nós viveríamos o resto das nossas vidas? Não. Nós estamos há 23 anos juntos, casados, para a glória de Deus. E eu creio que o que o Senhor vai fazer ainda é muito mais. Amém, marido? E eu sei que você planejou muitas coisas nos anos que passaram. Algumas você se frustrou, mas eu quero te impulsionar a pedir ao Senhor algo diferente esse ano. Talvez você já tenha feito a sua listinha de metas, mas eu quero te impulsionar a pedir algo que possivelmente você ainda não pediu. Planejar o ano sem conseguir prever, né? Porque o ano, na verdade, ele é imprevisível, não está no nosso controle. É realmente um mistério para muitas pessoas. Tem gente que não consegue planejar o ano sem prever. Começa a fazer um monte de previsão. Vou fazer isso até junho, vou fazer aquilo até julho, até novembro eu vou perder 20 quilos. Mas eu tenho certeza que muita coisa que se passa na cabeça dessas pessoas, muitos pensamentos, eles não conseguem cumprir. Mas eu vou te explicar por quê. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9. São 18 versículos escritos por Salomão, um homem que um dia recebeu uma linda proposta de Deus. Deus se agradou de Salomão e disse a ele assim: olha, me peça o que você quiser que eu te darei. Imagina, a gente começando o ano, imagina esses menininhos aí, essa galera aí de pré-adolescentes, começando o ano, cheio de expectativa, e tem um encontro com Deus e Deus fala assim: peça o que você quiser. Imagine, Dani. Já até imagino a Dani pedindo: eu quero um vestido lindo, uma festa linda, uma casa perfeita. Imagine, peça o que você quiser. Um dia Deus falou assim com Salomão, que está em 1 Reis. No meio da palavra nós vamos falar sobre isso. Mas Salomão escolheu pedir outra coisa. Salomão escolheu pedir sabedoria. E por que Salomão escolheu pedir sabedoria? Porque ele era um homem que refletia muito sobre a vida. Alguns dizem que ele filosofava, mas na verdade era algo que vinha do céu. Era uma sabedoria divina. E eu vou ler com você do 1 ao 18 e nós vamos meditar em alguns desses versículos. Todos encontraram? Digam amém. Quem encontrou? Amém. Eclesiastes 9. Versículo 1. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e o que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles.
Para eles, o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a sua força, pois lá na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem. Nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Versículo 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraças que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Tinha um rei poderoso que veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas muito sábio. E com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele homem. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo já não se dá atenção às suas palavras. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Vamos orar? Santo Deus, nessa noite eu quero te pedir, Deus, que pela tua misericórdia o Senhor fale através da minha vida. Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito ministrando a tua igreja. Essa mensagem é tua, Senhor. Transborda no meio de nós e nos faça aprender aquilo que o Senhor realmente quer que aprendamos. Cuida de nós, Senhor, como tua igreja. Nos alimente nessa noite. Faça, Senhor, morada nesse lugar para que o teu Espírito se manifeste, transforme e liberte pessoas aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vemos nesse capítulo Salomão nos dando muitos ensinamentos. Ele mostra aqui que por mais que você lute para conquistar, coisas boas e ruins podem acontecer com você. Por mais que você seja sábio, justo, prudente, é imprevisível que você passe ou não por momentos difíceis. Eu sei que você deve estar assim, nossa, que assunto borocochô logo pro início do ano. Em vez de vir aqui me animar para eu viver um monte de coisa boa, não, querido, eu vim te alertar. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas acham que estão no fantástico mundo de Oz, que tudo é perfeito e não é. As lutas vão continuar na vida das pessoas. A Bíblia diz que no mundo tereis... Jesus disse isso. Mas tendes bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, o que eu pedi ao Senhor? Eu durante muitos anos, e eu faço isso, esse ano eu confesso, eu não fiz. Mas eu já fiz durante muitos anos, eu ainda não fiz, mas eu tenho que fazer essa semana que eu não consegui parar. Escrever o que é prioridade no papel para mim. Eu tenho na minha mente, como todo ano o Guido faz, ele espalha pela casa toda, eu já sei todos os projetos dele desse ano, mas eu ainda não consegui parar agora em janeiro para fazer como eu gostaria. Eu encontrei um papel de 2006, acho que é uns 3 anos atrás, do meu planejamento de 2006. E nesse planejamento de 2006 estava lá, fazer um jardim. Eu construí um jardim, meu marido construiu um jardim para minha casa em 2020. Mas
mas eu não desisti. Não é porque eu não realizei em 2006 que eu deixei ele para trás. Aquilo continuou, no meu coração pulsando. Eu quero fazer um jardim na minha casa, eu quero fazer um jardim na minha casa. E em 2020 eu fiz um jardim na minha casa. Existem coisas que você vai planejar e por causa de algumas imprevisibilidades da vida, você não vai fazer esse ano. Não desista, peça ao Senhor para abençoar os seus planos para que eles sejam bem-sucedidos. Mas antes de você pedir isso, coloque no altar e pergunte para Ele: os meus planos, Senhor, são os teus planos? O que eu quero é o que o Senhor quer. Eu estava conversando ano passado com uma discípula e eu falei para ela assim: e se o Senhor te tirasse de uma terra e te mandasse para outra? Ela tá repreendido em nome de Jesus. Aí quando foi esse ano, ela: então, pastora, tava pensando naquele negócio do ano passado, sabe? E se o Senhor me levar e for bom? O Senhor, Ele vai nos moldando na nossa caminhada. O que você pensa que é ruim hoje, amanhã pode ter sido a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Às vezes uma experiência que te frustrou, que te deixou meio desconcertado, é Deus forjando o seu caráter para viver coisas maiores. Mas antes de você pedir qualquer coisa, eu quero que você pense como eu tenho pensado. O que você tem pedido primeiro ao Senhor? Salomão podia pedir qualquer coisa ao Senhor. Em 1 Reis, capítulo 3, a Bíblia nos diz que ele pediu sabedoria. E é interessante que a sabedoria muitas vezes é indicativo de uma pessoa instruída. Mas não é sobre essa sabedoria intelectual que eu te falo. É sobre a sabedoria espiritual, a sabedoria divina. A sabedoria que vai te conduzir a ter juízo, bom senso, a se comportar com retidão. Porque foi para isso que Deus te criou, para ser a imagem e semelhança dele. Um ser reto, um ser perfeito, um ser onde não há sombra de maldade. A sabedoria é a união da sensatez, da prudência, da moderação. Ao passo que, às vezes, o conhecimento, ele pode te dar acesso a coisas no mundo, mas nem sempre, com o conhecimento, você faz a escolha certa. Vou te dizer uma coisa. Quando Deus revelou à mãe de Jacó e Esaú que dali sairiam 2 nações, Deus não falou para ela que ela precisava falar isso para os filhos. Deus não falou para ela que ela precisava influenciar. E a Bíblia é muito clara, nos mostrando que ela induziu Jacó a mentir e aí até o pai pedir para ser abençoado no lugar do irmão. Ela tinha acesso a uma informação e ela pegou essa informação, sendo mãe, ela usou de um conhecimento maligno e levou a sua família à destruição. Porque Jacó nunca mais voltou a ver sua mãe. Ele teve que morar com Labão e a Bíblia diz que ele voltou muitos anos, mais de 20 anos depois, e se reencontrou com Esaú. Mas quase acontece um assassinato naquela família por causa de uma mãe imprudente, insensata, que tinha acesso a conhecimentos, mas ao invés de impulsionar e fomentar a unidade dos filhos, ela desafiou o filho a ser mais esperto que o próprio irmão e roubar a bênção que era do irmão. Muitas vezes a gente quer tanto se dar bem na vida, né, galerinha? Que a gente não se preocupa em zelar pelo outro, em escolher as palavras que vai se dirigir ao outro. O meu primeiro pastor, pastor Clademir, ele falava que sinceridade demais era falta de educação. E é mesmo. Tem coisas que não são para ser ditas. Tem coisas que você pensa que você tem que guardar dentro da sua boca. Quando você fala muito, é falta de sabedoria. E eu quero te desafiar esse ano, em nome de Jesus, a começar o seu ano pensando que ser sábio vai ser o maior presente que você vai ganhar esse ano. Você vai planejar: esse ano eu quero ser sábio, eu quero ser sábia. Profetiza para quem está do seu lado aí: olha, te desejo muita sabedoria para esse ano, amém?
Amém. E a primeira coisa que eu vejo, a primeira lição que esse texto de Eclesiastes me mostra, que Salomão, ele sabia, né, que dessa fragilidade humana. Porque no versículo 1 ele fala assim: refleti nisso tudo e cheguei a uma conclusão, de que justos e sábios, e aquilo que eles fazem estão nas mãos de... E tem gente que acha que é o dono de tudo, né? Chega bancando tudo, falando o que pensa, falando o que quer, achando que pode ferir as pessoas, achando que pode conduzir tudo. Lá na colônia de férias, vou falar alguns segredinhos para vocês. Nós chegamos lá e deixamos eles, num primeiro momento, livres, para que eles pudessem interagir entre si, para que eles pudessem criar conexões, pegar intimidade com quem não pegava. Foram 25 adolescentes e pré-adolescentes. Então a gente queria que eles tivessem um momento de comunhão. E foi tudo maravilhoso. Chegaram lá, almoçaram, tomaram banho de piscina, jogaram vôlei, futebol, fizeram um monte de coisa. À noite tivemos o culto. E aí, depois do culto, fizemos uma coisa que eles não tinham previsto. Dividimos a equipe. Dividimos o grupo em 2 equipes. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Aqueles que eram muito amigos, por exemplo, o pastor foi muito estratégico. Michel e Felipe só andam juntos. O que o pastor fez? Michel vai ser líder de um grupo, Felipe vai ser líder de outro. Às vezes não acontece? Você tem um amigo ou uma amiga e de repente, do nada, você anda o tempo todo com ela. Do nada, Deus dá outros caminhos para ela, dá outros caminhos para você. E aí, olha que interessante. O Michel e o Felipe já não estavam mais tão preocupados no que ia agradar um ao outro. Eles queriam se agradar. Eles queriam ganhar vantagem para si, para a equipe deles. Verdade ou não era verdade, irmãos? E aí, o Michel foi um líder, o Felipe foi um líder, e uma das turmas, né, dos times, alguns momentos eram bem complexos, porque vinham os confrontos, vinham os conflitos, vinham a divergências de opinião, e aí daqui a pouco a gente ouvia assim: esse líder é muito ruim, eu quero sair desse grupo. E aí começava uma murmuração. Mas quando dava certo, aí todo mundo ficava o quê? Feliz. Vencer e perder faz parte da vida de todos. Mas o que é mais importante nesse processo? Eles precisavam se respeitar, cuidar um dos outros. E não é assim na igreja também? Não é assim na família? Por que o marido que trabalha pra caramba porque quer levar o melhor para sua esposa e para os seus filhos, chega em casa e explode, começa a maltratar a mulher, xinga a mulher, humilha a mulher? Isso é falta de sabedoria. Por que a mulher que sonha em se casar, quando vê aquela trouxa de roupa, quando vê as coisas que tem que fazer pro marido, fala: que vida infeliz, eu não mereço isso, eu mereço mais? Ué, mas não pediu para casar? Isso é falta de sabedoria. Tem muita gente que gostaria de estar fazendo o que você não quer fazer, mulher. Tem mãe aí que fala: esse filho é um infeliz, isso é uma praga na minha vida, só me dá trabalho. Tem muita mulher que chora querendo gerar e não consegue. Se você tem aberto a sua boca para falar uma dessas coisas, o que tem te faltado é sabedoria. Não é sobre falta de oportunidade. Não é porque você não tem a chance que o outro teve. Ah, fulano tem uma vida muito melhor do que a minha porque ele teve oportunidades que eu não tive. Ele tem acesso a coisas que eu não tenho. Não é sobre isso. É sobre como você vai se portar diante de todas essas coisas. A sabedoria é a qualidade que dá sensatez, prudência, moderação. E Salomão sabia disso. Salomão sabia tanto disso que quando a gente olha para esse texto de Eclesiastes 9, a gente começa a ver que você pode até estar querendo viver as coisas do seu jeito, mas o seu jeito acaba te levando para um lugar pesado. Aí você diz: eu não sou obrigada a aturar isso. Eu não sou obrigada a engolir aquilo. Eu não sou obrigada. Você é obrigada a quê, meu irmão, a minha irmã? A só viver em sombra e água fresca? Não. É a Bíblia que fala, não sou eu.
O que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Versículo 11. Neste capítulo é muito expressivo a palavra de Deus e é intenso. Quando a gente vê o versículo 10 e o 11, vocês podem me projetar aí para mim? Olha o que é interessante. A Bíblia nos diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a sua força, pois na sepultura onde você vai, porque você vai. Tem muita coisa imprevisível na sua vida, mas tem uma coisa que é previsível. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos passar pela morte. Não sabemos quando é, mas precisamos saber como estaremos quando chegar lá. Estamos num processo contínuo de melhoria. E aí você vê no versículo: façam com toda a sua força o que você tiver que fazer, pois na sepultura para onde todos vão, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. E aí Salomão diz: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem. Teve time aí que correu pra caramba pra ganhar e não venceu. Os fortes nem sempre triunfam. Isso também na guerra, tá, queridos? Os sábios nem sempre têm comida. Às vezes você é sábio, às vezes você é um homem ou uma mulher que busca o Senhor, mas você vai passar um processo, você vai passar um momento difícil, às vezes até de escassez. Deixa eu te falar, não deixa o diabo te abater, não. Não deixa Satanás com as mentiras dele dizer que você está errado, que você está no caminho errado, que a igreja não vai resolver o seu problema. A igreja pode até não resolver, mas Jesus pode resolver. E esse processo, esse deserto que você está passando, é Deus forjando o seu caráter para coisas grandes, amém? Você não nasceu para ser enganado pelo inimigo. Por isso que você precisa pedir ao Senhor sabedoria, ainda que você passe momentos de dificuldades. Dias difíceis podem alcançar a todos, isso é inevitável, mas existem coisas que nós precisamos priorizar independente das circunstâncias. Olha o que é interessante no versículo 10: aquilo que vem à sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. A Bíblia não diz assim: faz aquilo que você tem que fazer só quando você quer. Faz aquilo que você tem que fazer só quando te dá na telha, quando você não estiver cansado, quando você estiver disponível. Não, faça com toda a sua força aquilo que você precisa fazer. Quando nós dizemos não, principalmente para Deus, e muitas pessoas falam isso: ah, eu não vou servir na casa do Senhor porque eu não tenho tempo. Ah, eu não vou servir porque eu tenho outras prioridades. Lá na sepultura, você não vai ter prioridade nenhuma. E deixa eu te falar, tudo aqui no mundo natural é transitório. Mas se você focar no alto e priorizar a Deus de maneira sábia, tudo que você fizer para o reino, você vai colher na glória, amém? Temos que fazer tudo quanto nos vier à mão, não porque Deus precisa de nós, mas porque nós temos que fazer isso por um ato de sabedoria. Fazendo isso, você demonstra que você quer agradar o coração do seu paizinho, que você quer realmente viver para as coisas do alto. Agora, o insensato acredita que precisa trabalhar e se matar de trabalhar nas coisas terrenas. O insensato perde tempo duvidando do que é mais importante. Se faz ou não faz isso? Se pode ou se não pode servir? Se deve ou não deve estar disponível? Aí não é vocacionado, é voluntário. Eu nem gosto de usar essa palavra na igreja, porque o voluntário, ele é voluntário quando só te dá uma vantagem ou te traz um conforto. Agora, o vocacionado, ele vai passar dificuldades até na vida pessoal, mas ele não vai abandonar a missão que Deus deu a ele, porque ele foi vocacionado. Deixa eu te dizer uma coisa: se você deixar de fazer, a obra vai continuar. Deus vai levantar outros, mas você vai deixar de ter o privilégio de participar daquilo que o Senhor fez. Nessa colônia de férias, eles viram que muitas coisas que eles planejaram no início, do jeitinho deles, precisou ser adaptado e transformado. A mente deles foi lapidada, eles receberam um óleo lá fresco do conhecimento de Deus.
Não só sobre as brincadeiras, mas sobre quem eles precisam ser diante de Deus, sobre como eles precisam honrar os pais. E às vezes você tá aí passando um monte de dificuldade e fala assim: pastora, você não conhece meu marido, você não tá no meu trabalho, no meu emprego, você não sabe como o clima é lá. Para você é muito fácil falar tudo isso. Você vive falando aí para todo mundo que vive bem com o pastor. A gente também discorda, irmãos. A gente já passou perrengue na vida, e muito. Mas a gente decidiu buscar a sabedoria do alto, para que esse processo da nossa família, esse projeto que é um projeto de Deus antes de ser nosso, não fosse abalado. Talvez você tenha visto a sua família estar abalada, o seu emprego abalado, seu relacionamento com amigos e familiares, porque você não tem sido sábio. Olha o que Tiago 1, capítulo 1, 5 e 6 diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sendo indeciso e inconstante nos seus caminhos, você vai ser agitado como o vento, de um lado para o outro. Desfrute da vida que Deus está te dando, mas desfrute com sabedoria. A sabedoria, ela é necessária para você atingir o alvo que Deus tem para você. Seja sábio, seja prudente. Quando você lê todo o versículo, todos os versículos do capítulo 9, você vê lá no versículo 16 uma ilustração que Salomão dá de uma cidadezinha pequena que é atingida por um rei mau. Aquela cidade recebeu um grande presente. Tinha um homem, um senhorzinho, um pobre, que foi lá, resolveu, solucionou o problema da cidade e ela foi livre daquela guerra. Mas depois esqueceram dele. Não esqueça de ser sábio. Não esqueça da sabedoria, porque um só pecador destrói muita coisa boa. Às vezes a sua vida é melhor do que você imagina. Só que os seus olhos são tão maus que você só consegue ver o que te falta. Ah, minha vida está sem sentido, minha vida está ruim. Meu irmão, em nome de Jesus, seu carro não é o perfeito, sua casa não é perfeita, seu marido não é o príncipe que você sonhou, mas é o que o Senhor te deu. Então dê graças a Deus por isso. Em nome de Jesus, busque sabedoria dos altos céus para você viver tudo aquilo que o Senhor te chamou para viver. Não acredite no que o teu coração está fazendo você enxergar, porque o coração, ele é enganoso. No versículo 4 desse texto você vê: quem está entre os vivos tem esperança. Talvez você tenha entrado aqui hoje buscando uma resposta do céu. Talvez você esteja assim: pô, não há mais esperança para o meu casamento, não há mais esperança para os meus filhos, não há mais esperança para esse relacionamento, acabou, está morto. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. O Senhor manda te dizer que você está viva. Você pode estar baqueado, você pode ter sido alvejado pelos problemas, mas você está vivo. E Ele te trouxe aqui para que você peça ao Senhor, sabe o quê? Não é para mudar essa situação, mas para mudar o seu coração. Então peça ao Senhor assim: Senhor, me dá sabedoria. Me ensina a ser alguém mais sábio. Há esperança para você. Pare de achar que você é o cara, que você é bambambam, que você que sabe de todas as coisas. Você é totalmente dependente do Senhor. Ai de você se o Senhor tirar 30 segundos do seu oxigênio, você vai ficar desesperado. Tudo pode mudar no seu ano de 2025, se você escolher mudar. Tudo pode acontecer se você escolher a coisa certa. O Senhor quer te desafiar e quer também sondar seu coração essa noite. Em 1 Reis, a gente vê que em um encontro entre o Senhor e Salomão, ele perguntou: Salomão, o que tu queres? Salomão respondeu, Salomão disse: já que você pode me dar tudo, vou te pedir sabedoria, pai. E o Senhor respondeu: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, em vez de pedir riquezas,
Em vez de pedir a morte dos seus inimigos, eu darei sim a você o que você pediu, sabedoria, mas eu te darei todo o resto. Peça ao Senhor sabedoria, porque Ele vai sondar seu coração e vai te dar todo o resto, querido. Peça ao Senhor sabedoria, porque Ele vai sondar o teu coração, Ele vai ver, sabe, como você anda quebrantado diante dEle. E Ele pode sim te dar vida longa, saúde, riqueza. Ele pode acabar com essa guerra que está na sua casa. Ele pode te dar inteligência. Salomão foi um homem tão inteligente, a sabedoria dele foi tão grande como ninguém teve antes e nem teve depois. Ele foi o governante mais sábio que Israel já teve, muito bem sucedido. Deus o levantou para governar. Os meninos da colônia sabem, liderar não é fácil. Você quer ser bem sucedido, você não lidera nem a sua casa. Você só sabe esbravejar. Você, mulher, não lidera o seu lar. Você só sabe esbravejar. Eu quero finalizar nesse momento dizendo para você que o Senhor te trouxe aqui para você fazer do seu ano de 2025 um ano diferente. Não pelo que você pode pedir a Ele, não sobre as coisas que você pode conquistar aqui no mundo terreno, mas sobre aquilo que você pode viver se você se quebrantar e querer conquistar mais para o mundo espiritual. E para você conquistar grandes coisas no mundo espiritual, você precisa ser sábio. Salmos 90, 12. Ensina-nos, Senhor, a contar nossos dias para que alcancemos corações sábios. Nós estamos contando o nosso ano de 2025. E o desejo do meu coração é que você peça ao Senhor para contar os seus dias, para que você alcance um coração sábio. Você não é dono da verdade. Você não é dona da verdade. A verdade é Jesus. Amém? Feche seus olhos. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para vir aqui.